Tem alguns recados aqui também. A casa funcionará este ano até o dia 7 de dezembro, tá bom? 7 de dezembro será a última, retornando na primeira quarta-feira, dia 4/1 de 2023. Então finaliza dia 7 de dezembro e retorna dia 4 de janeiro. Nós vamos agora para a prece inicial, podendo fechar os olhos, entrar em comunhão com Deus, com Jesus, com os nossos benfeitores, colocando um pensamento positivo em nossa mente, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em prol de Jesus, em prol da nossa melhoria, da nossa busca interna. Agradecidos, ó Pai, por mais esta noite de hoje, pedimos que Jesus ilumine a todos neste momento, ilumine esse Brasil, essa terra, para que possamos deixar a paz e o amor predominar em nosso coração. Que tenhamos uma ótima noite no dia de hoje e que possamos sair daqui bem melhor do que chegamos. Agradecidos ao Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, que Jesus abençoe. Dando continuidade, a leitura da noite de hoje ficará por conta da nossa amiga Simone Cruvinel. Irá ler o Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, cuidar do corpo e do espírito. Cuidar do corpo e do espírito. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me aos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Para que ela vibre, se movimente e até mesmo conceba as ilusões de liberdade, o corpo deve estar sã, disposto e vigoroso. Estabelecemos uma situação. Eis que ambos se encontrem em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Dessa confrontação torna-se inevitável buscar seu ajuste equilibrando entre ambos, está em achar esse equilíbrio. Aqui, dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e os dos materialistas, que negam a alma. Dois sistemas igualmente constrangedores, tão insensatos tanto quanto o outro. O lado dessas grandes correntes de pensamento, há um grande número de diferentes em que, sem convicção e sem afeição, amam com frieza e não sabem se divertir. Onde, pois, está a sabedoria? É a ciência de viver. Em nenhum lugar.
Este problema ficaria inteiramente sem ser resolvido se o Espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, comprovando que são necessários um ao outro, e é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não os castiguei vosso corpo pelas faltas que vosso livre-arbítrio conduz a cometer, das quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado. O é pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, ao martirizar o vosso corpo, continuardes egoístas, orgulhosos e sem caridade para com o vosso próximo. Não, a perfeição não é isso. Ela se encontra nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, dominai-o. Este é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus. E é o único que conduz à perfeição. Boa noite a todos. Boa noite. Jesus nos abençoe nesta hora em que estamos reunidos. Hora importante de prece, de vibração, de comunhão com o mundo espiritual. Todos nós viemos aqui em busca disso. Né? Nós temos, então, o Espírito Protetor Georges, nessa mensagem que a Simone leu para nós, cuidar do corpo e do espírito. Na antiguidade, todas as vezes que alguém cometia, principalmente os religiosos, cometiam algum vício, caía em alguma, que eles chamam de pecados, né? Eles martirizavam o corpo. Então a Igreja Católica tinha nos conventos, nos seminários, tinha um aparelho chamado celício. É que quando a pessoa reconhecia que ele, mesmo conhecendo o Evangelho, conhecendo as ordens de Jesus a respeito da nossa vida, né, os ensinamentos de Jesus, ele, então, para não cometer aquilo, ele batia no corpo, principalmente nas costas, ele mesmo entrava para o seu cubículo lá de frade e batia no corpo até sangrar. Então, com a justificativa de que com aquilo ele estava se castigando pelo que aconteceu. Nós vimos aqui nessa lição 2 pontos importantes. Os ascetas, que querem aniquilar o corpo, né? Era o pensamento que dominava naquela época, e os materialistas, que negam a existência da alma. Mas com a doutrina espírita nós sabemos que nós temos os dois. Né? Nós somos almas, espíritos, que tomou um corpo sob as bênçãos de Deus e está nos dando a oportunidade da vida. E aqui na lição, como a gente pode ver, ele informando que a gente tinha que amar a alma e cuidar também do corpo. Esse corpo é um instrumento muito especial para nós. Então, muitas vezes, nós só depois que a gente desencarnar, quer dizer, o que é o desencarne? Desencarnar é o sair do corpo. É a retirada do corpo. Então, quando a gente desencarnar, a gente vai ver quanto importante é esse corpo. Cada célula do nosso corpo
é também uma união da célula do nosso espírito, ou do nosso perispírito. Porque o perispírito é um corpo, é um envoltório que o espírito utiliza para justamente se manifestar no corpo. A nossa mente, o nosso proceder de dia a dia, a nossa vida aqui na Terra, é comandada por esse espírito. A nossa mente está junto com esse espírito. As nossas tendências se manifestam. Por isso é que, diante da razão, a gente tem que melhorar as nossas condições para a gente ser feliz. Aí falamos numa outra oportunidade aqui, que quando a gente adoece, primeiramente adoece o corpo. Porque tudo que manifesta lá, o molde do nosso corpo, é o perispírito. É o corpo do espírito. Adoece lá primeiro e depois se manifesta no corpo. Então, para a gente ter uma saúde boa, para a gente não pegar a doença de lá para cá, quer dizer, do espírito para o nosso corpo, a gente tem que fazer exercício de reforma íntima, para que a gente mantenha a saúde. Porque é o que mais nós queremos. Talvez se a gente perguntasse aqui, quantas pessoas que vieram aqui para tratamento na casa por questão de saúde? Porque já está manifestando no nosso corpo algo que começou lá no corpo, lá no espírito. Então, por que é que os trabalhos de assistência espiritual nos centros espíritas, nas casas espíritas, dão resultado? Porque os mentores espirituais, que foram os médicos um dia aqui na Terra, nos tratam aqui para que, do espírito para o corpo, nós recebamos assistência médica e espiritual. Por isso é que é mais fácil isso. Só que eles fazem esse trabalho nos ajudando por caridade, né? Porque eles auxiliam todas as pessoas que necessitam, que pedem com sinceridade. Mas eles querem enxergar a nossa melhoria. Porque a questão da doença não depende deles, não depende de Deus. Depende de nós. Quando nós melhoramos a mente, o espírito melhora e o nosso corpo melhora também. Quando a gente desencarna, a mente, o pensamento todinho fica nesse espírito. Que a gente hoje precisa saber que quando a gente morre, ele sobrevive. Todos aqueles que morreram na nossa vida, na nossa família, na Terra, eles saíram desse mundo do corpo. Saíram do corpo. E cada vez mais está sendo divulgadas doutrinas espiritualistas, né? E com grande destaque a doutrina espírita, fazendo com que a gente compreenda esse processo. Porque quem não compreende esse processo de corpo, espírito, espírito, corpo, fica desesperado. Há pessoas que não podem nem falar de morte. Não passam nem na frente de uma funerária. Não sei se vocês lembram que antigamente os caixões ficavam perfilados assim na porta da funerária. Aí tinha pessoas que falavam assim, não quero nem saber. Eu vou passar pela outra rua, senão no mínimo do outro lado da rua. Porque o fator morte ainda é desconhecido para nós. Na condição da nossa Terra, nós não sabemos ainda, nós não sabemos entender esse processo. Tanto que a gente não entende que a gente fala assim, perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi meu marido. Olha, nós temos que saber que a gente não perde ninguém. Como que Deus, soberanamente justo e bom, Deus é bondoso, é a maior bondade do universo, vai fazer uma pessoa que convive com a gente 30, 40, 60 anos, um pai, uma mãe, esposa, um marido, para depois desaparecer.
como muitas doutrinas falam assim, veio do pó e vai voltar para o pó. Quer dizer que aquela vida foi uma vida inútil. Né? Por que viveu esse tempo todo? Mas eu queria conversar hoje com vocês a respeito desses exercícios para a gente melhorar a nossa vida. Para a gente viver em harmonia entre corpo e espírito. Porque muitas vezes nós sobrecarregamos o nosso corpo com preocupações, com problemas. E aí vem a doença. Vem as consequências. Porque com nossa mente, com o nosso pensamento, nós atingimos o nosso espírito. Atingir o nosso espírito, logicamente, em pouco prazo, vai atingir também o nosso corpo. Eu não sei por que eu tenho esse problema assim, assim. Eu nunca fumei, eu nunca bebi. Nunca falei mal dos outros. Não, mal dos outros não. Então, é uma situação assim muito importante para a gente pensar. E a doutrina espírita, através dos seus livros, das suas obras, nos corrige a respeito disso. Mas nós pegamos, através da mediunidade, através do exemplo impar que o nosso querido Chico Xavier deixou para nós, e nós trouxemos aqui nesta noite 20 exercícios que ele informa para a gente fazer para sermos mais felizes. Esses exercícios produzem a nossa reforma íntima. Porque quando nós vamos reformar alguma coisa, o que é? É tornar novo, né? É buscar uma coisa nova. Ninguém reforma uma casa para ela ficar pior. Né? Não reforma a frente da casa para ela ficar muito mais feia do que era. Então a gente escolhe uma cor bonita, a gente escolhe uma coisa melhor para colocar naquilo que é nosso. Para ser mais agradável de viver. O nosso corpo é a nossa casa. Para aqueles que falam assim, mas eu não acredito nesse negócio de morte, de vida, que a gente deixa o corpo, continua vivendo. Aí os espíritos falam assim, não precisa acreditar. Porque toda noite a gente dorme e o nosso espírito desliga temporariamente do nosso corpo. Todo dia de 24 horas nós morremos um pouquinho. E a gente não pensa nisso. Não é? Então vamos lá nos conselhos de Emmanuel através do nosso Chico Xavier. Então a primeira coisa, ele diz assim, não sei se está dando, está dando. Executar, são coisas simples, viu gente? Aí ele fala assim, mas é uma fórmula diferente para a gente ser feliz, para a gente melhorar, para a gente não adoecer, para reformar o nosso ser. Se a gente quer reformar, a gente quer reformar tudo. Né? A gente não reforma só uma dor de dente, quer reformar tudo. Então, primeira coisa, executar alegremente as próprias obrigações. Nós bombardeamos o nosso corpo quando a gente tem uma obrigação qualquer na vida, na família, no trabalho, em qualquer lugar, quando a gente não executa as nossas tarefas alegremente. Porque a gente levanta dizendo assim, meu Deus do céu, eu tenho que ir lá hoje, quantas horas? 6:30 da manhã, meu Deus. Então, a gente está se referindo tristemente à coisa da nossa vida. Claro que o nosso corpo, uma hora, dia após dia, vai se ressentir a respeito disso. Porque a tristeza nos ofende espiritualmente. Silenciar diante da ofensa. O exemplo é Jesus. O exemplo é Jesus. Ele foi preso e diante do representante de Roma, ele foi levado à frente de Pilatos. Ele foi levado à frente de outras pessoas, mas à frente de Pilatos. E ele, assim, para fazer uma gozação com Jesus, porque eles chamavam
Jesus de rei dos judeus. A primeira pergunta de gozação foi assim: você é rei? Claro que ele sabia que Jesus não era rei de nada. Mas olha a resposta de Jesus. Não brigou com ele, não respondeu nem nada. Não falou que era ou que não era. Falou assim: tu dizes, eu sou rei. Quem falou em rei ali naquela conversa foi Pilatos. Né? Então, silenciar diante da ofensa. Isso é uma coisa que é muito difícil da gente fazer. Porque, de graça, nós temos muita gente acabando com a nossa vida. Quer nos cutucar, quer nos assediar de qualquer forma. Se a gente é explosivo, se a gente responde, aí que está o grande problema. A gente revida. Né? Se a gente faz isso, aí que a pessoa sabe que pode nos desequilibrar. Não, vai lá e fala com ele, que você vai ver o tanto que ele vai explodir. É a mesma coisa de riscar o fósforo. O fósforo está lá e a caixinha está aqui. Então, silenciar diante da ofensa. Porque, pode observar, faz uma experiência. Quando alguém fala qualquer coisa que te maltrata ou que é ofensivo, e você fica calado, a pessoa fica sem graça. Não vai dizer nada, não vai falar nada. O que ela está esperando? Que o cara fica lá em cima. Briga, xinga, né? Um ódio, alimenta a conversa, alimenta a discussão, alimenta o ódio. Com certeza, um vai sair daquela conversa passando mal. Aí, de novo, nós estamos bombardeando o nosso corpo com pensamento e com energias negativas. Sabe aonde que vai atingir? Aonde? No corpo, exatamente. Aí, porque você chega lá, você quer tomar um copo d'água, você quer isso, aquilo. Ah, eu vou sentar aqui um pouco, porque fulano me tirou do sério. Né? Terceiro aconselhamento de Chico Xavier: esquecer o favor prestado. Favor prestado para os outros. Tanto que nós falamos assim, ficamos doentes, porque nós fizemos um benefício para alguém, e aí a gente pede sempre uma ajuda para aquela pessoa, ela nos ajuda. O dia que ela não pode, entra na maldição. Né? E aí a gente fala um tanto de coisa para essa pessoa. A gente fala lá, ó, é ingrato. Quer dizer, não tem gratidão, né? Pela centésima, milésima vez, não tem gratidão. É um ingrato. Prestou favor. Quando se presta um favor, é caridade. É a caridade aquela que Jesus falou. Fora da caridade não há salvação. Não é à toa que ele falou isso. Para a gente não ficar ardendo e esquecer o favor prestado. Aí vem o quarto. Quem é que pode ler o quarto aí para nós? Quem tem coragem de ler o quarto? Ah lá, ó, já levantou o dedo ali. Já é o próximo. Né? Aí é o inverso, né? As pessoas têm que ter gentileza para comigo. Então, a gente se coloca num sistema egoísta de que todo mundo tem que fazer algo importante para mim. Tudo é para mim. Né? Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. É grosso? Não é problema nosso. Foi grosso com você? Não é problema seu. Aí vem aquele ditado antigo, né? Quem tem educação, mostra. É uma questão de educação, mas também de índole. Isso tudo nos afeta
sentimentalmente e daqui uns dias nós estamos sentindo em algum lugar essas coisas, porque isso é coisa de remoer. Esse esquecer o favor prestado também de a gente ficar remoendo. E isso nos faz grandemente mal. A gente vai no centro tomar passe, água fluidificada e tudo, mas a gente não sabe perdoar. Eu não estou falando vocês, não. Eu estou incluído. É difícil perdoar. Mas é difícil mesmo perdoar. Depois, nós temos mais 16 conversas aqui. Emudecer a nossa agressividade. É a gente estudar. Porque a agressão para lá gera agressão para cá também. E se a gente não cuidar disto, o mundo vira uma baderna. Né? Uma casa que todo mundo é agressivo com a pessoa. Justifica eu ser agressivo com uma pessoa que foi agressiva comigo? Não justifica. Não justifica de forma alguma. Porque a gente não pediu para ser agressivo com a gente. Então, como diz o Divaldo Franco nas palestras dele, se alguém foi agressivo com você, se alguém foi agressivo comigo, o problema não é meu. O problema passa a ser meu quando eu sou agressivo com os outros. Tá? O sexto ali, não condenar as opiniões que divergem da nossa. Nossa Senhora, nesses tempos aí nós temos visto tanto isso, né? Não vou nem citar o exemplo, que todo mundo sabe. Né? Partido A, partido B, fulano é do partido branco e outro do partido vermelho, azul, preto. Não vamos nem citar isso. Não condenar opiniões que divergem da nossa. Não tem problema, cada um tem a sua opinião. Tem problema de jeito nenhum. Né? Seja dentro de casa, seja fora, seja em qualquer lugar, em qualquer tempo. Não tem problema. A gente precisa começar a entender com naturalidade, as divergências de ideias, de tudo, de futebol, de política, de gosto. Né? Eu vou brigar com alguém que gosta de picolé de morango, sendo que eu gosto de creme ou de abacaxi? Cada um tem o seu gosto, a sua ideia, a sua evolução, o seu modo de pensar, a sua cultura. Então nós não vamos colocar a nossa ideia na cabeça de ninguém, não. Né? E a opinião divergente é até importante para a gente analisar o que é bom e o que não é. Aí, mas nós temos que ter a nossa opinião. Quem ensinou isso? Jesus. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Pronto. Você gosta de picolé de morango? Tudo bem. Não é? Tudo bem. Então, mas eu gosto de picolé de abacaxi, por exemplo. Tem muita coisa melhor do que abacaxi aí, né? Então, cada um tem a sua condição. Cada um é um espírito diferente, tem uma vivência diferente. Então, para a gente ser feliz, a gente não deve condenar a opinião dos outros. É muito cuidado a gente tem que ter na hora que a gente for expor a nossa ideia. Porque a gente tem direito também. É? Muito cuidado. A sétima aí, agora você pode ler para nós. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Essa aí é uma das frases de André Luiz, que está no livro Sinal Verde. Não tocar em assuntos constrangedores com as pessoas. Coisas simples do dia a dia que gera problemas para nós. Gera pensamento negativo, gera discórdia,
gera contrariedade e deixa as pessoas desconcertadas. Fulano, por que você separou de ciclano? Pergunta constrangedora. Né? Você operou de quê? Não, isso não é importante, a não ser que a pessoa queira falar para a gente. Né? E outras coisas mais que a gente vê por aí. Né? E a gente mesmo faz. Mas a gente não sabia que gerava constrangimento para lá e constrangimento para cá também. Porque não é só para quem faz, não. Quem gera pensamento negativo para nós para lá, também nos adoece. Também nos causa mal-estar. Pergunta maliciosa. Né? Certas perguntas. Por que você nunca casou, hein? É umas coisas assim que a gente não consegue entender agora do lado de lá. Para quem a gente faz determinadas perguntas. Né? Número 8. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Ah, você falou isso, estava nesse assunto, mas como? Repete de novo para mim. Não entendi. Repete de novo. Aí, repetir não é o problema. É o jeito que a gente repete. Porque da segunda vez, fala, mas você é burro? Eu já falei para você, falei 2 vezes. Mentira, às vezes a gente fala assim, eu já repeti mais de 30 vezes para você um negócio desse. Está vendo, gente? São coisas pequenas. São pequenas. A gente não vê espinho de uma rosa de meio metro, 1,5 metro, não. A gente vê o espinho pequenininho na rosa. A gente sabe mais ou menos o tamanho. Né? Muito importante. Agora, quem quer ler a número 9. Olha, o mentor espiritual não está falando que é para a gente ter paciência. Está pedindo para a gente treinar. Treinar a paciência constante. Porque os espíritos benfeitores não mandam a gente fazer nada. Eles sugestionam. Isso está lá no livro dos médiuns. Falando que os espíritos benfeitores, eles têm uma paciência muito grande para conosco, nos ensinando, porque eles são mentores. Né? São mentores que nos ajudam. A outra aqui, ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros, se biografar nossas dores. Sem, né? Ali faltou um Mzinho ali. Sem biografar as nossas dores. Alguém tem confiança em nós e vem contar um problema que ela está passando. E aí, a gente chega e fala, você operou? Operou? Eu operei, fiquei 10 dias no hospital. O médico deu 22 pontos aqui na minha barriga. E aí, às vezes, a gente faz uma competiçãozinha, né? A gente conta o nosso, que não foi 22 só, foi 26. Não, foi 26. E eu fiquei 15 dias no hospital. Então, ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros, sem biografar nossas dores. Mágoas. Olha, fulano me fez isso. Ela sabe, fulano é amigo seu, amigo meu. Fez isso e fez aquilo comigo. Então a gente tem que ouvir em silêncio. Em silêncio. É uma coisa muito interessante. Os nossos pais, nossos avós, os tios, nos ensinam a falar. Mas não aparece ninguém que ensina a gente a falar, a calar. Né? Então, nós crescemos assim e às vezes nós não damos conta de calar, de ouvir primeiro, pelo menos ouvir primeiro. Não é tirando a nossa condição de também falar. Não é isso.
é falar construtivamente. Pensar construtivo, falar construtivamente, ouvir construtivamente. Falar para o lado bom das coisas. 11. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Como que a gente é útil para os outros? É contando que fulano estava na pindaíba e ajudou ele? Não. É no silêncio. O importante é a caridade que você está fazendo, ajudando aquela pessoa. Ou que nós estamos fazendo. O importante não é divulgar para os outros. E ainda tem uma coisa tão difícil. Olha, fulano estava na pior. Se não fosse eu ajudar, eu não sei onde que ele estaria. Isso é descaridade, não é a caridade, é descaridade para com as pessoas. Quem pode ler aí para nós a número 11? Não, é a que nós lemos, né? A número 12. Desculpar sem desculpar-se. Então alguém nos faz alguma coisa, ou acontece alguma coisa diferente. Mas também você fez isso. Então, quer dizer, eu fiz e estou me dando o direito de ter feito também. Você fez e está me dando o direito de também eu me desculpar por alguma coisa que não foi bom eu fazer diante do problema. Então, é muito interessante isso. Nós estamos do 13 para o 16, viu, gente? São só 200, né? Não, é só 20, né? Muito bem. 13. Não dizer mal de ninguém. Esse é facinho, né? Esse é facinho. A gente aguenta? Meio difícil. Por isso que são ideias. É para a gente ir pensando. E começa aos poucos. A nossa reforma íntima, que vai fazer a nossa saúde material e espiritual, ela é feita aos pouquinhos. É doses homeopáticas. Né? Doses homeopáticas. Não dizer mal de ninguém. Mas tem coisa que a gente não aguenta, né? Mas não é bom. A gente está gerando uma rede de energias negativas que, sinceramente, e com certeza nós vamos receber. Vamos receber de volta. Tudo na natureza vai e volta. Né? O dia vai, entra a noite, mas volta o dia depois, na madrugada, depois das 6 da manhã, e agora está amanhecendo às 5. Né? Tudo volta. Tudo vai e volta. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Quando a gente busca a melhor parte na pessoa, a pessoa também busca, uma hora vai buscar a melhor parte em nós também. Aí a volta. Né? Aí a volta. 15. Alegrar-se com a alegria dos outros. Aí já vem a inveja e o ciúme, né? Fulano aparece na sua porta com aquele carrão mais bonito do mundo, que só falta falar, né? Só falta falar, e tem uns agora que fala, né? E a pessoa pensou, você entra dentro do carro, ele pergunta o que você quer, se é só ir mesmo e tal, já tem o GPS, já tem a rota, já tem tudo. Esse é o carro dos nossos sonhos. Mas de repente o nosso amigo surge com um carro desse na nossa porta, com a cor mais bonita do mundo. Aí a gente, se nós temos o costume de não alegar com a alegria dos outros, é duro. E pior, às vezes a gente tira a alegria dos outros. Tira a alegria dos outros com aquilo, tudo que nós falamos para trás, com comentários deprimentes, com coisa diferente, com pensamentos diferentes. Fulano comprou? Vai ver onde que ele não tinha dinheiro para comprar um carro desse. Não é o nosso problema.
Por que nós vamos nos envolver nisso? E aí a pessoa fica sabendo que nós colocamos suspeita sobre onde ele arrumou o dinheiro. Aí já pensa que o fulano, o amigo, está pensando que ele roubou, que ele adquiriu de uma forma ilícita, tal, e não gera energia positiva para o nosso lado. Então, no melhor, nas coisas mais pequenas, até o carro bonito que parou na porta, a gente tem que ter alegria com a alegria dos outros. Né? Alegria com a alegria dos outros. Não aborrecer quem trabalha. Não aborrecer quem trabalha em qualquer campo. Né? Você arrumou um emprego esquisito. Não, isso é trabalho que se arruma. Há pouco tempo nós tínhamos uma pessoa conhecida que prestou concurso e estava numa alegria imensa. O concurso, aí caiu a nossa alegria também, né? Ela estava alegre, e a gente, depois que a gente ficou sabendo para que ela prestou concurso. Necropsia. Reconhecer e fazer diagnósticos em cadáveres. Aí logo nós vimos alguém falando assim, mas isso é profissão que se escolhe? Ah, não, não pode uma coisa dessa. Mas ela gosta. A resposta dela falou assim, mas eu gosto. Eu gosto, é o meu sonho. Se eu passar, eu vou ser feliz. Oi? Pronto. Né? Do mesmo jeito, se fosse com a gente gostaria de que a pessoa se regozijasse com a nossa alegria. Nossa, mas que bom, fulano. Nossa, mas que beleza, viu? Fico feliz por você, com esse carro tão bonito. E essa cor, onde você arrumou? Como é que você pensou nessa cor bonita? Necropsia é necropsia. Vai cuidar de cadáver? Vai. Mas escuta, não é todo mundo que faz isso. É só pessoas especiais que fazem esse trabalho. Isso nós alegramos com a alegria dos outros. Que bom, a pessoa sai satisfeita. Olha, eu não sou uma pessoa do outro mundo, não. Eu não sou a pessoa de Marte, não. Eu sou a pessoa aqui da Terra mesmo, alguém reconhecendo, né, que vai ser uma tarefa importante. 16. Não aborrecer quem trabalha, que nós falamos agora. E só tem 180 para frente. Ajudar espontaneamente. A gente não precisa esperar. Isso aqui, muito especialmente, quando alguém precisa de ajuda, em qualquer campo da vida. Seja uma palavra, seja uns trocadinhos, seja um alimento, seja uma consideração, seja uma indicação, seja uma informação importante, tem que ser espontâneo. Eu não. Fulano não pediu nada, não precisa de nada. Qual que é o ditado? Calado, não informa nada para ninguém. Não é isso. A gente é que tem que descobrir. Quem que ensinou isso? Jesus. Jesus é que ensinou a descobrir os infortúnios ocultos das pessoas. Os infortúnios ocultos. E ele tinha muito mais possibilidade do que nós, porque hoje aqui nós descobrimos conversando. Como é que está você, fulano? Nossa, que coisa boa, mas tem alguma coisa, você anda meio triste. E aí começa a conversa. Se precisar de ajuda, eu estou aqui. Mas Jesus utilizava isso porque ele sabia o que estava acontecendo. Não precisava contar para ele. Mas ele exercitava essa possibilidade de conversar. E aí os Espíritos contam a história, que algumas vezes eu contei aqui, que eu acho muito bonita. Que no final da tarde, naquele tempo não tinha pensão,
nem hotel nenhuma, nem duas, nem três, nem 4 estrelas, né? E as estradas todas na poeira, no sol castigante, às vezes, de parte do deserto. Chegava no final do dia, Jesus, como todos os outros discípulos que estavam acompanhando ele, estavam exaustos, com fome, com a necessidade de tomar um banho e uma cama, até esperar o outro dia e eles seguirem a viagem. Porque não tinha Uber, não tinha Uber, não tinha nada assim especial, não. Era no pé ou no lombo do burro ou do cavalo. E aconteceu uma vez dessa. Mas antes de Jesus chegar na cidadezinha, um senhor perguntou a Jesus, perguntou aos discípulos, alguns conhecidos ali, onde Jesus ia ficar. Em qual casa que ele ia descansar. Aí todo mundo falou, não sabe, a hora que chega, e às vezes ele escolhe uma casa, fica na casa de um dos discípulos dele e tal. E a pessoa foi uma vez, foi de manhã, foi ao meio-dia, foi à tarde, procurar saber onde Jesus ia descansar. E tanto fez que quando Jesus chegou, essa pessoa que ele perguntou falou assim, mas mestre, aquele senhor, ele perguntou já 3 vezes aqui onde o senhor ia descansar, passar a noite, jantar. Não é? Aí ele pensou, olhou para a pessoa, conversou com outras pessoas, chegou perto dele e falou, hoje eu vou ficar na sua casa. Ele achou bom. Então, mestre, eu vou preparar. E foi pulando de alegria para casa, para contar para a esposa que Jesus ia pernoitar na casa dele. Então prepararam lá, como sempre, né? Refeição frugal, que era passas, uvas, era um vinho, era um trigo, uma coisa assim, uma comida que satisfizesse, porque não tinha as coisas boas que a gente tem aqui, né? Uma lasanha, uma pizza, né? Um frango assado, né? Então, ele chegou, terminou o atendimento a tantas pessoas necessitadas, curou alguns, e à tarde já estava indo, a noite chegando, chegou a hora. Ele chegou naquela casa, estava tudo preparadinho para ele passar a noite. Providenciaram o banho, providenciaram a comida, e eles na mesa, como Jesus sempre fazia, ele na mesa chegava e depois da refeição ali, ele pedia uma vasilha com água e pedia a bênção da água, que hoje na doutrina espírita nós chamamos de água fluidificada. Ele pedia ao Pai as forças superiores que ele tinha todas, mas ele pedia para as pessoas que estivessem perto ter o exemplo de como se pede a água fluidificada, o remédio na água. Tão simples, ninguém paga nada e é eficiente. Quando ele recebeu a vasilha d'água, ele parou um pouco e falou assim, senhora, eu quero fazer uma pergunta. Onde está o teu tesouro? E aí o homem ficou parado, assim, mais ou menos, olhou para a esposa olhou para ele, assim, como numa conversa, né? Como é que faz? Como é que faz? O nosso tesouro, ele falou, mestre, o nosso tesouro. Mestre, nós queríamos que o senhor estivesse aqui na nossa casa hoje. Por isso é que eu fui o dia inteiro procurar saber onde o senhor ia ficar. Porque o nosso tesouro está aqui na nossa casa. O nosso tesouro é a nossa filhinha de 7 anos, que há 2 está doente de uma doença de pele e que nós a escondemos aqui dentro de casa para ninguém ver, porque se as pessoas verem, ninguém visita a nossa casa mais. Então, Senhor, nós queríamos que o Senhor desse uma olhada nela. Ele falou, eu quero ver.
me apresenta ela. Eles foram numa parede falsa, porque na parede falsa estava disfarçada uma porta, que ele entrou num outro cômodo. Quem entrasse e ficasse só na sala, não ia saber que do outro lado tinha um quarto. Lá ficava a filhinha deles. Então Jesus entrou naquilo lá e o velho falou: mestre, esse é o nosso tesouro. O senhor falou bem, esse é o nosso tesouro. Mas veja bem, uma menina com a pele toda deformada, na cama. Aí ele falou assim: mestre, de tempos em tempos nós temos que dar banho, trazer lençóis limpos, para que ela possa se sentir mais confortável. Da noite para o dia, o corpo dessora tudo, e nós tiramos lençóis e lençóis da cama, porque aquela água junta, e a coisa mais triste que nós achamos é o nosso tesouro, Senhor. Aí ele perguntou, a menina acordou, deu uma olhada assim, aí ele falou: Senhor, filha, é Jesus que está aqui. É Jesus que está aqui. Tenho certeza que ele vai te curar. E a menina só soube falar: eu também acho, pai. Me cura, Senhor. A menininha pequena falou assim: me cura. Aí Jesus perguntou para ela: você confia em Deus? Ela falou: confio, Senhor. Confio. Então vamos orar. Vamos pedir a Ele as bênçãos espirituais. E Jesus levantou as mãos. E quando ele estava fazendo prece, viram as luzes espirituais entrar no quarto, inundar o quarto. Era noite, mas ficou dia lá dentro do quarto. Coisa mais bonita. Todos os três que estavam lá viram. De curiosidade viram. Jesus continuou orando. E parece que deu um sono, uma coisa assim, nos três, a mãe, a filha e o pai. Logo, Jesus falou: graças a Deus. Se você confia, fica curada. Pode levantar, pode tirar as cobertas. Não mais vai ter aqueles panos, aqueles lençóis para fazer curativo direto. Para surpresa deles, a menina estava sãzinha. E ela falou: olha, pai, olha, mãe, está tudo bem comigo, não estou feia mais, não precisa me esconder mais. Então, meus amigos, para não esticar mais, nós vemos aí servir de boa mente quando reduzir os problemas particulares, respeitar o serviço alheio e ajudar espontaneamente. Porque quando nós quisermos, nós sabemos descobrir os tesouros das pessoas. Quais os tesouros? Às vezes são aqueles tesouros que dói dentro de nós. Que dói dentro de nós. No caso daquele pai e daquela mãe. Então, o que nós esperamos aqui, nesta noite, é que Jesus nos abençoe. E Chico completa dizendo assim: enquanto não formos saudáveis espiritualmente, precisamos da medicina frequentemente. Então nós tomamos os passes, os benfeitores vêm, nos ajudam, descobrem os nossos problemas. Às vezes nós voltamos para agradecer, ou de quando em quando estamos aqui dentro para a prece, para a oração, para a palestra. Mas tem outros que muitas vezes ainda não descobriu determinadas coisas que nós falamos aqui, que o Chico Xavier nos informa através de Emmanuel, que o problema da saúde era outro. O problema da saúde é outro. Então nós vemos as pessoas, vêm, completam as 4 vezes, da terceira vez, o que acontece? 3 meses depois, 3 semanas depois, volta de novo para fazer. Porque nós não fizemos aquela reforma que nós precisamos.
Os espíritos benfeitores fizeram a reforma na nossa saúde, mas nós não fizemos reforma na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso jeito de ser. Então, vamos agradecer a Deus e pedir que Ele nos ajude, nos dê paz, nos dê harmonia, agora e sempre. Muito obrigado a vocês, que Jesus os abençoe, que possa cada vez Ele visitar a nossa casa e sanar as nossas dores, os nossos problemas. Assim seja. Boa noite a todos. Então, meus irmãos, a palestra aqui faz a gente refletir, né, sobre a responsabilidade emocional que a gente tem. É o que parte da gente para com os outros e como recebemos que os outros direcionam a nós. Então é importante a gente refletir sobre cada ação que a gente tem, né? Porque tudo aquilo que a gente emite, a gente tem uma responsabilidade. Tem gente que fala assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que os outros entendem. Mas isso não é verdade. A gente é responsável pelo que a gente fala e pelo que as pessoas entendem. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com a mensagem que a gente quer passar, em como quer passar, para justamente não ter um equívoco ou um engano mais tarde, né? Então a gente tem que saber falar com carinho, falar com jeito, falar claro e simples, para a gente causar um bom sentimento nas pessoas. Como o Fábio falou, né? A gente tem essa responsabilidade. A nossa fala é igual uma flecha. Depois que ela saiu do arco, ela não volta mais, né? A gente não pode jogar uma pedra para cima e esperar que não aconteça nada. Ela vai cair, né? E ela vai cair. Então assim, meus irmãos, eu convido a todos a serenar a mente, começar a fazer aquela reflexão do que a gente quer para a nossa vida, do que a gente quer para as pessoas que estão perto, de como a gente vai agir, lembrando de como Jesus veio à Terra, do que Ele trouxe, do que Ele deixou e o que a gente fez com tudo isso. Amado Mestre Jesus, que a Tua luz nos envolva neste momento, afastando de nós toda angústia, toda enfermidade, tudo aquilo que nos traz sofrimento, permitindo assim que a nossa mente possa se alegrar, possa saber cuidar mais de nós, cuidar do próximo, que toda essa alegria possa nos fazer pessoas melhores, possa ter a vontade de evoluir e de crescer, de seguir os seus ensinamentos. Mestre Jesus, para todo irmão que deseja melhorar, que deseja se curar, rogamos do laboratório do astral o remédio que fluidifica as nossas águas, que nos traz o fortificante, que nos traz o remédio que cura o nosso espírito e a nossa matéria, e que a sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja.